Fala pessoal, professor Gessé na voz aqui. Vamos dar início a alguns estudos sobre gasolina, tá? Depois de falar aí sobre o grau de octanagem, a gente vai conhecer agora algumas maneiras que os químicos desenvolveram para melhorar a qualidade da gasolina, tá? Para que ela fique cada vez melhor, que seu carro tenha um desenvolvimento, automóvel, qualquer um dos equipamentos que utilizam gasolina, tenham um desenvolvimento melhor, um desempenho melhor, né? Então, existe um trabalho de construção de moléculas, tá? Conhecido como reforma catalítica, ou reforming, certo? Então, o que é essa reforma catalítica e quais são os tipos? O primeiro tipo é a isomerização, tá? Eles falam que pesquisas mostraram, né, que os hidrocarbonetos de cadeia ramificada, é bom vocês guardarem isso, tá? Apresentam índices de octanagem superiores ao dos hidrocarbonetos de cadeia normal, tá? Então, essa octanagem, tá, é um grau de desempenho da gasolina, né? A qualidade é referente à qualidade da gasolina. Então a gente pode perceber, né, que as pesquisas dizem que esses hidrocarbonetos, aqueles compostos formados apenas por carbono e hidrogênio que apresentam cadeia ramificada, têm uma octanagem, né, vai dar uma melhor qualidade para a gasolina do que aqueles hidrocarbonetos de cadeia normal, aquela cadeia longa e reta, né, pessoal, sem ramificações laterais. E aí a gente tem aqui o caso do heptano e do isoctano, que eu vou falar em outra oportunidade. Assim, os químicos, né, desenvolveram um processo para transformar cadeias normais em ramificadas. Então, o nome desse processo, pela qual tu converte uma cadeia normal e transforma ela em uma ramificada, é chamada de isomerização, que está dentro daí do processo chamado reforma catalítica. Nesse processo, né, os hidrocarbonetos que serão modificados são aquecidos na presença de um catalisador. Sempre bom frisar, né, o que você precisa para que o processo reacional aconteça e a temperatura, tá? O catalisador é platina em pó normalmente e essa reação chega a uma temperatura de até 650 graus Celsius. Então são processos reacionais difíceis porque são temperaturas muito altas, tá? E como você está trabalhando com combustível, não é nada fácil. Então a gente tem aqui um exemplo, né? A equação a seguir mostra um exemplo de isomerização, a conversão do heptano em 2-metilheptano. A gente pode perceber que o heptano, aqui esses 7 carbonos ligados, né, uma cadeia linear, certo? Uma cadeia normal, tá? Ela vai passar por um processo reacional que envolve temperatura e presença de catalisador, e aí a gente vê aqui, ó, que ela aparece uma ramificação, tá? É o 2-metilhexano. É a mesma quantidade, né, como se fosse um isômero de cadeia, tá? E aí a gente tem aqui a ramificação, e aí essa molécula, né, esse tipo de substância é que vai dar uma melhor octanagem para a gasolina. Então isso é isomerização, justamente porque vai formar isômeros, aí vem do nome isomerização. A gente tem a ciclização, tá? A reforma catalítica também é empregada para a obtenção de hidrocarbonetos aromáticos. Em alguns casos existe essa procura, né, que são usados como solventes e na fabricação de medicamentos plásticos e outros produtos, principalmente polímeros. Então a gente tem a qualidade, né, a quantidade de componentes de compostos na cadeia fechada que é extraída, né, da natureza, não é suficiente para atender a demanda da indústria. Então os químicos vão lá e tentam formular meios sintéticos de produzir compostos aromáticos. E assim foi criada, né, uma maneira de produzir esses compostos com cadeia fechada, tá? A partir de compostos de cadeia aberta, como a gente está vendo aqui. Então a gente tem aqui um exemplo da conversão do hexano em benzeno, né? A gente tem aqui o hexano, uma cadeia normal, tá, linear, e aí ela vai passar por uma variação de temperatura, presença de catalisador também, e vai formar um benzeno, tá? E aí esse benzeno vai ser destinado à indústria de medicamentos, polímeros, dentre outros produtos, até mesmo solventes. E o nome desse processo é ciclização, né? Você tem a cadeia normal e vai formar um ciclo, tá? Uma cadeia aromática. Então, dentro da reforma catalítica, a gente tem aí a ciclização, certo? Então, essa é a reforma catalítica, esses são os exemplos que eu tenho para trazer para vocês. A gente fica por aqui, eu vou dividir essa aula em duas. Na próxima eu vou falar sobre craqueamento, tá certo? Então, boa sorte e até a próxima.